O que é que você entende por conversão? Ou seja, todo católico razoável, que tem um mínimo de humildade, né, todo mundo diz: "A conversão é um processo, eu vou passar minha vida inteira me convertendo, eu preciso me converter cada vez mais". Então, nesse sentido de que a conversão é um caminho de perfeição, de aperfeiçoamento, onde você está buscando a santidade, nesse sentido, a conversão, ela é gradual. Não tem assim, a não ser por um grande milagre de Deus, não é? A conversão é automática, né? É muito difícil que uma pessoa, né, se converta assim de repente e seja de repente santa. Mas não é isso que a gente geralmente usa como palavra conversão. Ou seja, conversão geralmente é a pessoa largar os pecados graves e mudar de vida, que é o seguinte: a pessoa estava num estado de pecado mortal, grave. E aí ela se converte, recebendo a graça de Deus pelo sacramento do batismo, ou pela confissão, ou por um milagre, que é o ato de contrição perfeito, que é uma coisa assim, que uma pessoa pecadora de repente faça um ato de contrição perfeita, é praticamente um milagre. Bom, e aí aquela pessoa que estava morta espiritualmente começa a ter vida da graça. Por quê? Porque ela estava num pecado mortal, ou seja, ela estava numa situação de quem estava caminhando para a morte eterna. Ela se converte, se arrepende dos seus pecados, recebe o perdão dos pecados. Ah, bom, agora ela está em estado de graça. Agora ela está com o organismo espiritual vivo. Então, neste sentido de conversão, em que você está em pecado mortal e de repente, né, ou seja, e de repente não, mas por alguma coisa que você faz, você passa ao estado de graça. Nesse sentido, conversão não pode ser gradual. Por quê? Porque não existe uma pessoa meio viva. Não existe assim, a pessoa estava morta, aí ela ficou quase viva, aí de repente ela ficou um pouquinho menos morta, aí de repente ficou viva. Não, ou está vivo ou está morto. Então, como o pecado mortal, a própria palavra pecado mortal, mata a caridade na alma, ou a caridade está lá, ou a caridade não está lá. Você não precisa ser um grande teólogo, um grande filósofo, um grande sábio para saber quais são os pecados mortais. Deus revelou. Que maravilha! Que bom que Deus... Gente, isso é um amor infinito de Deus por nós, uma coisa maravilhosa. Ele chegou e disse: olha, gente, aqui está a lista das coisas que são pecados graves. E como que você vai saber qual é essa lista? Você precisa conhecer através dos ensinamentos da igreja. Porque esses pecados graves ou estão nas Sagradas Escrituras ou estão naquilo que é a prática da igreja, e a revelação divina, né, e a autoridade da igreja nos dizem quais são os pecados que Deus revelou como pecados graves. Então vejam só, se você quer ser de Deus, você quer se converter, se você quer uma vida nova de uma pessoa convertida, de quem está em estado de graça, você precisa se arrepender de todos os pecados mortais. Todos. É universal. Para sempre fazer o propósito de não repeti-los imediatamente. Mas eu quero que você entenda o seguinte, porque eu vejo isso o tempo todo no confessionário. A pessoa vem no confessionário e diz: padre, eu sou uma pessoa boa. Olha só, eu vou à igreja no domingo, eu rezo o terço com a minha esposa, eu pago o dízimo, eu cuido dos meus filhos, nunca roubei ninguém. Olha só quantas coisas boas que eu faço. Só que acontece o seguinte, fazer o quê, né? Eu tenho esse vício de ficar assistindo filme pornográfico e eu gosto daquilo, é uma diversão, é muito difícil, sou viciado desde a minha infância. Então,
Como eu não vou conseguir largar isso daí, eu vou ficar com isso. Bom, simples, você não se converteu. Eu sou uma pessoa boa. Não, não existe isso, gente. Veja, se Deus te revelou que uma coisa é pecado mortal, você não pode chegar e dizer assim: Jesus, vai lá no sacrário, faz essa conversa para Jesus. Jesus, eu te amo. Olha, Jesus, eu pago o dízimo, eu vou à igreja, eu rezo o texto com a minha mulher, eu faço isso, eu faço aquilo, mas acontece o seguinte: como ninguém é de ferro, Jesus, eu vou pegar aqui o martelo e o prego e vou te crucificar outra vez. Porque ninguém é de ferro, deixa eu dar uma cuspidinha no seu rosto. Deixa eu crucificar você só um pouquinho, porque afinal ninguém é de ferro. Não existe isso. Com o pecado mortal, Deus revelou que o pecado mortal ofende a Deus, e para mostrar o que é o pecado mortal, o tamanho da ofensa que o pecado mortal é para Deus, Deus mostrou isso de forma muito concreta, morrendo por nós na cruz. O que o seu e o meu pecado mortal fazem com Deus é só olhar para a cruz de Cristo. Assiste lá a Paixão do Mel Gibson. É aquilo que o seu pecado mortal faz com Deus. Isso foi revelado, gente. Então não tem esse negócio de que eu sou uma pessoa boa, mas não quero largar os pecados mortais. Gente, isso não existe. Você não pode agora querer justificar suas atitudes. Você aceita a tese, mas não aceita a aplicação na sua vida. A igreja ensina com a autoridade divina. E nós cremos em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E a igreja nos diz que existem pecados mortais. Nestes pecados mortais, quando você faz esse pecado mortal, conscientemente e livremente, você decidiu fazer uma coisa, você pecou gravemente, a caridade morreu dentro de você. Aceite isso. Se você tem fé, você aceita. Deus é meu amigo, eu é que sou meu inimigo. Eu me faço mal, eu só faço escolhas erradas. É um negócio horrível. Eu estou exagerando aqui, né? Mas eu costumo muito fazer escolhas erradas. Eu já fiz coisa errada para chuchu. Eu já quebrei a cara muitas vezes. Deus morreu por mim na cruz. Ele me ama, ele me quer bem. Então, ele está dizendo que é ruim, né? Eu acho que é bom, mas ele está dizendo que é ruim, então eu aceito. Então, uma vez que você, num ato de fé, pelo menos, pode ser um ato racional, mas num ato de fé, pelo menos, você entendeu que Deus está dizendo que aquilo é pecado grave, vem o segundo passo, você precisa se arrepender. O que é arrepender? Arrepender é um ato de vontade, pelo menos. A inteligência entendeu? Então agora a sua vontade tem que chegar e dizer: Deus está me dizendo que isto o ofende. Jesus está me dizendo que todas as vezes que eu peco gravemente com a minha namorada, eu estou crucificando Jesus de novo. É isso que ele me revelou. Jesus, se é assim que está acontecendo e você está dizendo que você está sofrendo com isso, Jesus, eu detesto fazer isso. Detestar quer dizer o seguinte: eu tenho um ato de vontade e eu detesto. Eu digo, não quero mais pecado. Mas, padre, e se eu pecar amanhã? Bom, isso é outros 500, espera lá. Daqui a pouco eu explico amanhã. Mas arrependimento é isso. Primeira coisa, arrependimento é um ato de vontade. Agora, para este ato de vontade, de arrependimento, ser eficaz e você poder se confessar, você tem que ter um propósito. E o propósito tem aquelas 3 qualidades que eu coloquei. Você tem que ter o propósito de largar todos os pecados, definitivamente e imediatamente. Porque o pecado mortal te põe na direção contrária da salvação. Entendeu? Se você tem 10 motores te levando para o inferno, mas você desliga 9 e continua com um motor ligado, você continua indo para o inferno. Se arrepender, ou seja, se você precisa detestá-las e fazer um propósito definitivo. Mas, padre, eu acho que eu vou cair. A sua estimativa na inteligência, ela não afeta a sua vontade. Ou seja, se você diz, eu faço um ato de vontade de nunca mais pecar, mesmo que na sua inteligência, pela sua experiência, se diz, olha, já me confessei tantas vezes esse pecado que eu estou achando que eu vou cair outra vez. Mas isso é só uma opinião. Isso não é um ato de vontade. Você não está dizendo, eu vou cair outra vez. Você não está determinado a cair outra vez. Você não quer cair outra vez. O propósito é um ato da vontade. Agora, como é que a gente faz para afirmar esse propósito? Vamos supor,
você tem um pecado que você está viciado nele, sei lá, masturbação. O que é que você tem que fazer? Você vai e se confessa, com um propósito. Mas você já notou que o seu propósito não está sendo firme o suficiente? Porque você confessa com o propósito de nunca mais pecar, aquilo dura um dia, dois, no terceiro dia você cai. Aí você volta a confessar. Aí aquilo dura um dia, dois, cai outra vez. Você está vendo que o seu propósito não está firme. Como que faz para o propósito ficar firme? Primeira coisa, joelho no chão, reze e peça, porque sem auxílio da graça, é a graça que acompanha a sua vida. A graça concomitante. Você faz o propósito e Deus vai te dando a graça. Então a primeira coisa é o primado da graça. É entender que você, para afirmar o seu propósito, você precisa pedir para Deus um firme propósito. Mas tem coisas que você pode fazer também. E o que é que você pode fazer? Você pode meditar sobre o pecado. Tipo, chegar e dizer assim, vamos supor que você tenha 40 anos. Diz, poxa vida, eu já estou com 40 anos de idade e eu com um pecado aqui de adolescente. Que coisa feia. Já pensou se um filho meu entra e me vê fazendo um pecado desse? Então você vai e medita sobre a feiura do pecado. A meditação é aqui na inteligência, mas a inteligência, ela torna a vontade mais firme, porque a meditação constante da verdade, ela é na inteligência, mas ela firma a vontade, porque a vontade, quando ela quer porque ela viu a luz daquela coisa. Ou seja, a inteligência me mostra uma verdade e a vontade vê aquela verdade como um bem e diz eu quero. Mas se você não viu, você não vai querer. Então, quanto mais você meditar e você vir a feiura do pecado, melhor. Você pode meditar, por exemplo, a feiura do pecado. Você pode meditar, por exemplo, sobre as consequências do pecado. Pessoas que estavam com um propósito bem fraco, meditando sobre as consequências do pecado, firmam o propósito. Então, olha só, você pode meditar sobre a feiura do pecado, você pode meditar sobre as consequências do pecado, você pode meditar sobre o seu passado, como a sua vida teria sido melhor se você não tivesse cometido esse pecado. Por exemplo, doenças que você contraiu. Uma pessoa, por exemplo, que está viciada em drogas, ela pode meditar sobre a vida e dizer, puxa vida, como eu me prejudiquei, como a minha saúde ficou frágil com essa história. E você medita sobre o passado, como a vida teria sido melhor. Ou se não tivesse perdido tanto tempo, se não tivesse perdido tanto dinheiro, se não tivesse perdido tantas ocasiões. Olha a minha vida. Aí você fica mais firme no propósito. Porque você viu a luz da verdade, você está vendo a verdade. E essa reflexão, essa verdade você pode enxergar seja pela luz natural da razão, porque você é inteligente, seja pela luz sobrenatural da fé. Quando você fica de joelhos, reza um terço. Gente, o terço já salvou tanta gente. Essas coisas que parecem impossíveis. Parece impossível você fazer um propósito de chegar e dizer, eu nunca mais vou pecar. Eu vou largar todos os pecados, definitivamente, imediatamente. Isso que parece impossível para você, auxiliado e corroborado pela graça divina, é possível. Isso existe, gente. E uma coisa que, entre os vários itens que a gente pode meditar sobre o pecado, que vai ajudar, porque a luz natural da razão e a luz sobrenatural da graça nos ajuda, é a feiura do pecado, as consequências do pecado, como a minha vida teria sido melhor sem o pecado, as consequências do meu pecado na vida dos outros. Mas tem uma coisa que as pessoas esquecem de meditar, é como o pecado ofende a Deus. E nesse sentido, a paixão de Cristo tem uma luminosidade extraordinária para a conversão. Você olhar para o Cristo crucificado e dizer, Jesus, você não mente, e você está me dizendo que foi o meu pecado que fez isso com você. Então, por isso que a gente tem também que evitar as ocasiões de pecado e ir nos fortalecendo. Comunhão frequente, confissão frequente. Isso vai fortalecendo você espiritualmente, até que você seja um verdadeiro atleta de Deus. Mas eu quero, com esse programa, deixar para você que é filho da Santa Igreja Católica esse recado. Deus quer a nossa salvação. Ele é seu amigo, Ele quer ser seu amigo. E é você quem não se ama e vai se destruindo e indo para o inferno. Aceita a revelação de Deus, que nos diz quais pecados são pecados. Uma vez que se iluminou a tua mente com a fé, com o ato de fé, se determine com arrependimento de dizer, eu vou largar
eu detesto todos os pecados que eu cometi na minha vida passada. Arrependimento é isso, é no passado. E faço o propósito e nunca mais pecar. E esse propósito tem que ser universal, definitivo e imediato. No passado, arrependimento. No futuro, propósito.